sendo vós, co-herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Marido, não honrou, não cuidou da esposa, a oração é impedida, não passa do teto. Mas isso, quem disse isso não foi Moisés na lei. Isso é Novo Testamento, isso é graça. A sua oração, o diabo não tem poder de impedir a tua oração. Só a desonra para a esposa que dá poder de impedir a oração. Meu Deus, isso é muito sério. Outro ponto importante é que o homem, ele deve ter um bom diálogo dentro de casa. Isso é um ponto extremamente importante. Mas isso também para a esposa, né, amor? Porque às vezes o casal gasta 1 hora no WhatsApp, na rede social, no joguinho, no celular, que o bicho chega a ficar quente. E não tem conversa de 5 minutos com a esposa. Falta de diálogo no casamento enfraquece a aliança. Uma das coisas que eu mais amo, amor, é eu chegar em casa e você me contar todos os detalhes. E eu te contar todos os detalhes. Isso fortalece o nosso casamento. Isso é extremamente importante. Às vezes a mulher se abre e o homem não. Acredita em mim, marido, a mulher quer te ouvir. Para ela é importante. Para ela é importante com quem você andou, o que aconteceu, como é que foi. A mulher tem interesse, porque ela é guardadora. No subconsciente da mulher, ela tem uma necessidade de ouvir você. E quando você não fala, fica doidinha. Ela abre a geladeira, não pega nada. Ela mexe no fogão, não faz nada. Por quê? Porque o que ela quer não é fogão e nem geladeira. Ela quer o marido. Outro ponto importante. Diálogo para tomar decisão junto, principalmente em gastos financeiros. Casal tem que ser dizimista, irmãos. Eu defendo a bandeira dos dízimos. Se nós não formos dizimistas, fiéis, não adianta nem trabalhar. O que adianta você trabalhar e o devorador levar embora? Não, pastor, faz 1 ano que eu só estou juntando e não dou dízimo. Tudo bem, primeira paulada que o diabo der leva 50 mil, pronto, levou tudo. Irmãos, tudo que nós compramos que não é com dinheiro dizimado, não tem alicerce, irmão. Uma hora vai cair. E ser dizimista e primiciante. A Fabiana tem um testemunho de primícia. Fala aí, amor, como é que é? Na verdade, hoje em dia, muitos casamentos, né, eu ouço isso muito com frequência, que vive de aparências, né? As pessoas hoje, elas não têm alegria dentro de casa. Imagina, que tristeza. Porque como o André disse, nós começamos juntos e nós vamos terminar juntos. Os nossos filhos vão conquistar os espaços deles. E é muito sério isso. E o problema do casamento são várias áreas que envolve, né? Nós temos problemas, às vezes, com relação à administração do dinheiro. Por quê? Porque, às vezes, a falta de dinheiro dentro da nossa casa, isso desgasta o relacionamento. Porque o marido chega, ele não tem paciência, ele já acha que a mulher está gastando demais, não está economizando. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Viver nessa terra, vivendo apegado demais em dinheiro, como se o dinheiro fosse o seu senhor. Irmãos, que alegria que o ser humano pode ter nessa vida? Nenhuma. Deus me livre de viver desse jeito. Sabe? Você não é escravo do dinheiro. O dinheiro que é teu escravo. Tem que mudar o jogo. Eu conheço casais que é contado que se come dentro de casa para economizar. E às vezes perde com tanta coisa que não tem valor, né? Economiza no algo que é essencial, que é a comida às vezes. E às vezes acaba gastando em coisas que não é pão. Fúteis, né, que não tem necessidade. E aí, quando a gente aprende o princípio, o André é o meu pastor, né? Eu primicio na vida dele. Como?
Às vezes eu dou um presente, eu não dou, não é sempre, não dou em dinheiro. Todos os meses eu vou lá, faço um envelope e dou o dinheiro para ele. Não faço assim. A minha primícia com o André às vezes no mês eu compro uma camisa que ele gosta, ou às vezes ele usa o dinheiro que está numa conta separado, que eu falo, amor, pode usar, compra o que você quer. Então, assim, e isso eu creio que Deus tem feito na nossa vida, que tem sido uma chave espiritual para que a gente prospere. O problema é que eu e os irmãos da igreja têm dificuldade de primiciar no pastor, né? Não aprenderam ainda o princípio da honra, porque nós temos que honrar daquele onde nós somos alimentados. Irmãos, depois que a Fabiana começou a primiciar na minha vida, o salário dela, eu não sei, deve ter dobrado umas 2, 3 vezes. E a gente impressionante como que Deus quer mudar o nosso nível de vida financeiro. Mas para isso, nós precisamos nos desprender e obedecer. Sem dizer, coloca para nós, irmão, Ezequiel 44:30. Olha o que acontece na vida daquele que é primiciante. Leia aí, amor. Não tem aqui. Tá. Olha lá, olha que interessante. Mas para quem que dá os dízimos? Mas os sacerdotes, os levitas, não é esse versículo não, irmão. 44:30. E as primícias. Para quem que dá as primícias? De toda a primeira fruto de oblação dá para o sacerdote. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Para que você primicia o pastor, o sacerdote? Para qual motivo? Para que faça repousar uma bênção sobre a sua casa. Eu já falei aqui no seminário de finanças e vou repetir. Uma vez eu fui pregar em São Paulo, fiquei uns 10 dias. Quando eu voltei, de madrugada, minha filha estava dormindo na minha cama, por eu não estar em casa, porque minha filha não dorme na minha cama. Na minha cama dorme eu e a minha esposa. E ali minha filha deitada na minha cama. Aí acordei a Fabiana e tal, de madrugada ela falou, amor do céu, olha como a Ana Laura tá grande. Eu falei, amor, em 10 dias que eu tô fora, parece que a Ana Laura cresceu. Aí você lembra aquele dia? Você falou para mim assim, ai amor, você não sabe, tá nascendo peitinho na Ana Laura. Tô tão preocupada. Na hora, irmãos, na hora veio esse versículo no meu coração. Falei, descansa. Eu primicio na vida do apóstolo Júnior. Você primicia na minha vida. E a promessa de Deus é que vai ter uma bênção sobre a nossa casa. E casa não é tijolo. Então o que eu quis dizer para ela? E ela teve paz de espírito. Nossa filha está guardada. Enquanto a gente crê e obedecer o Senhor, tudo vai bem. Muito bem. Último ponto que a gente quer abordar é a vida sexual. Que eu acredito que a vida sexual ela é extremamente fundamental num relacionamento. Não vou falar em nível de porcentagem, mas eu acredito que o maior sinal de um bom casamento é uma vida saudável sexual. Quantas vezes tem que fazer sexo por semana? Não é nisso que eu estou falando. Todo dia, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, independente. Vida saudável para o casal. Esse é um dos sinais de um bom casamento. E a Bíblia fala muito de sexo. Muito. É mal ensinado no meio do povo de Deus. É mal ensinado. Porém o sexo não foi o diabo que criou. Quem criou o sexo foi Deus. Para o casal desfrutar. Para o casal ter prazer. Dizem que nós temos um hormônio na palpa da língua que faz a gente sentir o prazer de cada alimento. Ainda mais quando você mescla um porquinho no molho de goiaba.
você consegue assim decifrar o prazer do sabor. Mas acredite, o maior prazer do ser humano não é comer a comida, é você ter prazer sexual. A Bíblia defende isso de ponta a ponta. Mas detalhe, em primeiro lugar, sexo somente após a aliança diante de Deus. Sexo antes do casamento atrai uma grande maldição. Casais que frequentam motel não é saudável. Antes do casamento, abominável. Depois do casamento, não é aconselhável. Vamos supor, eu vou para a praia viajar. Chegou no meio da estrada, estou com muito sono. Aí tem um motel ali. Eu falo, amor, tá nós dois só? Vamos dormir aqui no motel. Amanhã cedo nós toca a viagem, para evitar de bater o carro. Irmãos, olha aqui, dorme dentro do carro, mas não dorme no motel. Por quê? Motel é a casa da pombagira. A cama do motel é o altar da pombagira. Você vai deitar com seu casamento lícito na cama do motel e acabou de sair dali, o patrão com a funcionária. Você vai deitar em cima de um prato de adultério. E o hotel, pode dormir? Pode. Mas pastor, tem pessoas que têm relação em hotel, só que não é a finalidade. Agora, motel é somente para prostituição. Então, solteiros, de forma alguma. Casados, não recomendo dormir em motel, em hipótese alguma. Primeiro que você vai pegar teu dinheiro dizimado, consagrado, abençoado, vai entrar no motel, vai financiar a prostituição. Você já vai amaldiçoar. Agora você imagina, dorme com a tua esposa no motel. Na hora que você levanta da cama, sabe o que você fala espiritualmente? Vem comigo, pombagira. Pronto. Vai pular uma pombagira para dentro do teu casamento. Sexo é algo extremamente sério. Sexo é feito no espírito, na alma e no corpo. No corpo porque eu uso o corpo. Na alma e no espírito, porque só a palavra de Deus separa espírito da alma. E o sexo envolve o tesão, o prazer, o desejo. Está na alma. A alma está ligada no espírito. Então sexo é somente com a esposa, com o marido que Deus deu, até que a morte o separe. Só que é o seguinte, vou repetir: casamento é bombardeado pelo mundo, bombardeado pela internet, bombardeado pelos conselhos errados de amigos e amigas. Então, o casamento, ele é bombardeado, mas acredite, o sexo é algo sadio, debaixo da bênção de Deus. E sexo é o seguinte, qualquer problema que você tenha, hoje tem solução. Todo casal tem que ter vida ativa sexual. Todo casal tem que desfrutar. E a Bíblia recomenda isso, como eu disse, em várias partes. E eu vou começar a ler. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Na verdade, 1 Coríntios 7, vamos começar no versículo 1. A Fabiana vai ler para nós aqui. Vamos ler Bíblia, amor, que está acabando. É o último ponto. Não fica brava. Vou sair daqui falando isso hoje lá no carro, viu? Pastor Caio, te dou 50. Fala para ela que não demorou. 1 Coríntios o quê? Capítulo 7. Pode começar no verso 1, amor. Ora, preste atenção, irmãos. Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher. Presta atenção, o apóstolo Paulo aconselha que o homem não casa. Porque o apóstolo Paulo era um apaixonado pelo arrebatamento.
um apaixonado pelo evangelho do reino. Então ele quer que todos os homens saiam pregando o evangelho. Porque quando você casa, tem filho, tem aluguel, tem água, tem luz, já dificulta uma obra missionária. Mas por conta da fornicação, ele manda casar. Por quê? Não adianta nada você ser um pregador do evangelho do reino, ganhar o mundo inteiro e em cada cidade você ter uma relação sexual com uma mulher. Então o que Paulo fala? Vamos nivelar a igreja. Por conta da fornicação, continua. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Opa, o marido paga a mulher. O que você acha que está falando aqui? Marido, você tem que pagar a tua mulher, tem que fazer amor com ela. O marido que não satisfaz a esposa tem uma dívida. Continua. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder. Da mesma forma a esposa com o marido. Irmã, se tiver com dor de cabeça, toma Doril antes, não dá nada. Já vou falar a nossa parte. Não vem querer puxar não, garota. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Olha que detalhe importante que Deus está dizendo. O dia que eu fiz aliança com a Fabiana, sabe qual que é o nome da Fabiana? Fabiana Garcia Amaral. Depois que eu fiz aliança com ela, sabe qual que é o nome da Fabiana? Fabiana Garcia Amaral de Castro. Sabe o que é isso ou não? Depois que eu passei você pro meu nome, quem manda no teu corpo é o Dedéu. Marido, a esposa não tem mais poder sobre o corpo dela, é você que tem. Esposa, teu marido não tem mais poder sobre o corpo dele. Quem tem agora é a senhora. Usa esse gordinho aí, não dá moleza não. Mas a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Presta atenção. Não fique sem ter relação sexual. Qual que é um grande problema? Que nem a Fabiana, está fazendo jejum de 21 dias. Enquanto está fazendo jejum, pode ter relação sexual? Claro que pode. Não se prive, ao menos que um aceite. Ao menos que a Fabiana fala, 21 dias eu vou fazer jejum e não quero ter relação, não quero que você me toque. Se eu aceitar, ok, perfeito. E se não aceitar? Diz o versículo, não se prive um do outro, ao menos que tenha um consentimento. Então, como não tem, nos 21 dias, bailou. Continua. Mas, digo porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Isso. Eu não terminei. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Olha, então, quando não tem vida sexual no casal, o diabo entra. Olha como Deus criou o sexo depois do casamento legítimo, como vocês têm que ter de uma forma saudável. Saudável é os dois aceitar a forma. Vou falar agora. Dá licença, que agora sou eu. Você nunca deixa eu falar e quer que eu fico lendo os versículos? Na verdade é o seguinte, irmãos, o sexo é uma área muito complicada, né? Porque quando a gente está no início do casamento, é lógico que a nossa vontade de ter relacionamento sexual é de toda hora, né? Porque não pode. Então, às vezes eu brincava lá com a minha tia, mas depois que eu casar, né? Eu na minha cabeça eu falava, nossa, vou ser igual a minha avó, né? Porque minha avó, com 90 anos, ela tinha namorado. Eita, glória! Vou ficar depois do casamento. Mas pensa o tamanho da orelha da velha. Ela tinha namorado lá, meu avô morreu e ela tinha namorado com 90 anos. Era inacreditável aquilo. Dá glória a Deus, pastor Malcir. Esse cabelo branco não é nada. Mas o que acontece, irmãos? Isso não é porque nós somos...
porque todos nós mulheres, os homens, né, com 20 anos de casado, não é fácil, não é a mesma coisa do que era lá no início, não é? Quem falar aqui para mim que é a mesma vontade, a mesma disposição que a gente tinha quando a gente nos casou, é uma mentira. Não é. Mas o sexo, a Bíblia fala, e é uma realidade mesmo. A gente fica mais perto um do outro. Quando a gente mantém relacionamento, quando a gente faz, saudável, né? A gente faz amor, a gente tem relação sexual, parece que um fica mais próximo do outro, a gente tem mais vontade de estar junto, não é? A gente ama mais, parece, a gente quer agradar mais, a gente quer levar um copo d'água, a gente quer fazer surpresa. Então, não é sempre mesmo que a gente está disposta. Às vezes a gente vai ter dor de cabeça, às vezes a gente não vai ter, mas vai falar que está muito cansado e quer dormir. Dormiu nela. Né? Então eu faço isso, eu oro. Eu falo, ai Senhor, hoje, né? Hoje vai ser o dia, então o Senhor, por favor, me ajuda para que eu tenha vontade, para que eu tenha uma performance, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha para nós e a gente se sente bem, bonita, a gente é melhor no sexo. O problema é quando o homem... Por isso que eu falo que toda hora tá linda, tá mais bonita. Se o homem menospreza... Arrumou um vestido bicolor. Ah, não, hoje ele falou que minha roupa tava feia. Falou que essa roupa não é feia, não diferente. Então tem que falar que a gente é bonita. Porque tá elegante, tá elegante. A gente se sente poderosa, não é? Não é, meninas? Aí a gente se sente amada, poderosa. E outra coisa também, a gente tem que se preocupar com a roupa que a gente dorme. Tá? Nós não podemos dormir aí com umas roupas tudo feias, cheia de furo, né? Com a camiseta lá da política. Nós temos que dormir bonita, com uma lingerie ajeitada. Gente, não é difícil comprar, tá baratinho. A gente tem que dormir cheirosa, não é? Limpinha, bonita. Não aquela coisa que o marido olha e fica, né, pastor? Fabiana, a gente vinha falando isso Fabiana. no carro. Os dois, né? Os dois. É que eu tô falando pras meninas. Não, aí filha, cueca rasgada em casa eu jogo fora. Passa perfume. Às vezes ninguém aguenta o cheiro, ele tá lá. Com o maior perfumão. E aí ele deita, mas é perfumado, cheiroso. Toma 3 banhos por dia. Sou apaixonada por esse homem. Que ele gosta de tomar banho. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E a gente tem que inovar no nosso relacionamento. Ser criativo, né? Ser criativo, compra lá uma roupa diferente, faz uma surpresa. Minha cabeleireira esses dias falou que a gente tem que fazer até uns vídeos. Aí nós temos que cuidar com isso. Eu acho que isso eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu acho que fazer foto para os nossos maridos é bênção. Eu acho isso é um perigo. Mas o problema é deixar as fotos no celular. Às vezes pode mandar errado, né? Ele tem a gente lá. Não, isso não na funciona. Manutenção, alguém faz, né? É porque a gente está tendo muito problema com isso. A moda antiga é melhor. Até pessoas da igreja mesmo, que caiu na rede social as fotos de pessoas nuas e acaba destruindo um casamento. Faz ao vivo, põe lá as lingerie bonitas. Nós não aguenta mais live. Não, ao vivo, filha. Ao vivo é tudo de bom, Chega de né? live. E outra coisa, nós queremos muito, nós somos, aqui eu já vou adiantar para o pastor, porque eu sou mais rápida. O homem, a mulher é mais lenta, né? Nós somos mais sensíveis. Nós nos agradamos com aquilo que a gente ouve. E isso tem sido um problema hoje. A mulherada, às vezes, não ouve coisas boas dentro de casa. Aí é um problema grave. E tem ouvido lá fora, né? E tem ouvido lá fora, porque manda WhatsApp, manda mensagem, manda Messenger. Eu tenho ajudado uma pessoa lá em Cruzeiro, que ela está encantada, porque ela tem ouvido coisas que não é do marido, e isso tem instigado a querer experimentar. Gente, o homem é pelo que vê, a mulher pelo que ouve. Isso, e muitos homens não falam. Isso é muito grave e muito sério. Isso, ó. Como a Fabiana falou que a mulher é mais lenta, lenta em que sentido?
para a mulher ficar excitada para ter a relação. O homem é mais rápido, né? O homem é mais rápido. Então, o que acontece? O homem tem que ter sabedoria. Ele tem que cultivar o casamento dele com boas palavras. Então, agora você imagina um casal, um marido que faz o oposto. Trata a mulher mal, desfaz, não conversa, ignora. Imagina, que casamento pesado. O apóstolo Júnior diz que casamento significa um jardim de delícia, um jardim do Éden. Então você casou para ser feliz. Você casou para ter prazer. E o prazer da mulher não começa na cama. O do homem pode até começar na cama. O da mulher é com o que ela ouve da sua boca. Então nós temos que ter assim esse cuidado. Isso tem que estar muito atento aos homens. Como disse a pastora, não adianta só os homens falar no momento que quer. Por quê? Porque a mulher é mais lenta, no sentido de que vai cultivando isso durante toda a vida. Xinga o dia inteiro, né? Aí chega à noite, começa a falar as palavras bonitas, aí não vai funcionar, né? Agora é o seguinte, tem pessoas solteiras aqui no meio? Então eu não vou poder ler. Que eu queria ler Bíblia. Que eu sei que tem coisa na Bíblia aqui que os irmãos não leram sobre sexo. E eu queria ler com os irmãos. É muito forte.